vamos seguir em frente então. Agora é uma parte que é a hora da parte mais didática da coisa aqui. A gente vai dar uma folheada na nossa Constituição. Vamos pensar aqui ela de uma forma um pouco resumida, na verdade bem resumida, porque isto que eu estou falando em breves palavras com vocês, a gente passa anos estudando, e até hoje cada vez mais tem pessoas estudando, falando sobre coisas que podem estar certas, coisas que podem estar erradas. Por que isso? Porque a Constituição é um papel que pode ser mudado. Ela pode, inclusive, ser negligenciada em alguns motivos. A gente precisa, em alguns momentos, né? E a gente precisa desse conhecimento para fazer com que ela não seja negligenciada, que é lutar pelo seu direito, lutar pelo meu direito. Então a Constituição é dividida, como todo livro, ela é dividida em alguns títulos. A Constituição é dividida em 9 títulos. Cada título desse ele está explicando algo em especial, ele está falando sobre alguma coisa. Nossa Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã. Ela foi um marco para a humanidade quando ela foi feita. Ela foi feita na década de 80, século passado, e ela é uma carta que pode ter alguns defeitos, de repente, assim, algumas coisas que são necessárias melhorar. Sim, pode ter, mas ela no conjunto da obra, ela é uma obra realmente boa. Você pode, de repente, nesse momento, dar aquele suspirada e pensar: como assim a gente tem uma Constituição boa e, de repente, o nosso país nem sempre está caminhando muito bem? E se não caminha muito bem, às vezes, é porque nos falta a luta, o conhecimento do direito, certo? Então, mais uma vez aquele convite, vem conhecer o direito. Então a gente vai falar um pouco aqui dos títulos da Constituição, né? Os capítulos que a gente tem. O primeiro capítulo são os princípios fundamentais. O que são os princípios fundamentais? Quer dizer, como que a gente se reuniu como país? Como que isso foi feito? O que a gente pretende disso? E existe uma frase quase lá no início da Constituição, lá nas primeiras páginas, que fala que todo o poder emana do povo. É uma frase que ela é poética, é uma frase que ela soa forte e ela tem a necessidade de ser real. Todo o poder emana e deve emanar do povo. E como que o poder emana do povo? Através de duas coisas. O poder ele vai emanar do povo através da conscientização. E a segunda coisa que é muito importante é através do voto. O seu direito de definir como que está colocado as nossas pautas, ou seja, os nossos encaminhamentos, as formas com o qual vai ser conduzida a nossa nação, é através do seu voto. É nesse momento que você vai olhar e pensar da seguinte forma: bom, o que esse candidato diz, ele está me representando, olha, de repente esse outro não está me representando tanto, bom, vamos votar nesse que nos representa mais. Existe uma outra forma também que nos é livre, nos é dada essa liberdade na Constituição, que são princípios fundamentais, que é a nossa organização. A gente pode se organizar nas associações de bairro, a gente pode nos organizar como no Encontro Fraterno Lins Vasconcelos. Ou seja, é uma organização que vai servir como base, como estrutura também para levar o que o direito coloca como sendo bem-estar social, certo? Então, tudo isso é possível, por quê? Por causa que existe os princípios fundamentais que vão reger e vão nos dar essa liberdade. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um direito a estar junto com o que a gente chama de sistema democrático. Eu estou aqui no papel de alguém que pode ter mandato de eleição, pode ser eleito, pode eleger, e assim como você também pode estar votando, depois que você completa a idade mínima, pode se candidatar, pode querer mudar, e assim que a coisa funciona, porque dessa maneira é o Estado Democrático de Direito. Resumindo essa conversa toda, o que é essa formação então democrática? É dizer que todos nós temos direito à voz. Nós temos direito à voz, direito a ser ouvidos de várias formas, ok? Segundo capítulo que a Constituição ficou feio, né? A Constituição Federal, ela são os direitos e garantias fundamentais. Então existem alguns direitos que eles são indisponíveis.
A gente chama esses direitos de cláusulas pétreas. Então, um direito que me é indisponível, a vida. Sou um cidadão que está vivo, inclusive já faz algum tempo que eu estou vivo, vocês podem perceber pelas minhas rugas, que de repente na hora da edição eu posso tentar tirar. Mas esse direito à vida é um direito que me é dado à nação. Olha, isso pela nação, né? Isso parece ser alguma coisa muito simples. Mas é sempre interessante recorrer à história para a gente perceber que as coisas não são tão simples como parece. Houve momentos da história em que não era necessariamente todo o feto, todo o embrião que tinha direito à vida. Então, por exemplo, de repente, em algum momento da história, não vamos nos aprofundar tanto por uma questão de tempo, mas, olha, a criança que nasceu com algum defeito, por exemplo, nasceu com um dedo a mais, nasceu com um dedo a menos, nasceu com algum problema no pezinho, era considerado uma aberração e alguém que deveria morrer. A gente tem hoje o direito à vida. Então, o bebê, ele mesmo nascendo com algum problema, ele tem direito a ter toda a assistência, tem direito a continuar a constituir a sua vida. Isso é um direito principal e fundamental. Já tem mais. Aguenta aí.